Quaresma, vamos refletir sobre a Palavra de Deus que foi lida há pouco na Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 31 a 39. São Paulo teve uma vida difícil. E teve uma vida difícil por várias maneiras que nós podemos entender. Não só por todas as dificuldades por que passou, e ele em vários momentos nas epístolas relembra essas dificuldades por que passou, preso, julgado, sabemos nós depois no final, decapitado, não é, pelas autoridades de Roma, perseguido durante uma boa parte da sua vida como cristão. Mas não só isso o acompanhou durante a vida, porque São Paulo, como sabemos, antes de ter sido convertido na estrada para Damasco, São Paulo foi perseguidor de cristãos. Então temos a pessoa completa aqui, se queremos imaginar alguém que carregue ou possa carregar tudo. São Paulo foi um exemplo. Como cristão, mas mesmo antes de cristão, ele foi perseguidor de cristãos. E quer dizer que isso, eventualmente, o poderia também acompanhar durante o resto da vida. Porque carregar este peso, e ele que participou, inclusive, na morte de Estevão, Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja Cristã, apedrejado pela sua fé. E, portanto, na altura, Saulo de Tarso, mais tarde, depois da conversão, Paulo, ele carregou isto também, ou carregaria isto toda a vida, não fosse ele ter esta fé cristã, que o liberta e que nos liberta a nós de todo o peso que nós carregamos pelas nossas atitudes toda a vida. Nós não só carregamos os nossos pecados daquilo que fazemos, mas também carregamos os nossos pecados daquilo que não fazemos ou deixamos de fazer, daquilo que omitimos também. Não só nós pecamos por atos, mas pecamos também por omissões, por palavras, por pensamentos que só Deus conhece. Nós pecamos dessas todas as maneiras. E, portanto, nós podemos e carregamos isto toda a vida. E por isso Lutero, a partir do texto de hoje do Evangelho, arrependei-vos, dizia Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Este arrependei-vos, Lutero, na primeira das 95 teses que ele redigiu contra as indulgências, a venda das indulgências, dizia justamente, quando Jesus diz arrependei-vos, quer com isso dizer que a vida do cristão é de contínuo e diário arrependimento. Queremos saber como é que o cristão deve viver? Em diário e contínuo arrependimento. Por tudo o que fazemos, pelo mal que fazemos durante a vida, arrependimento pelo bem que também fazemos na vida, está muitas vezes contaminado pelo pecado também. E mesmo lá pelo meio, lá fazemos o bem. Mas também pelas omissões da nossa vida. Quando devíamos ter falado e não falamos. Quando devíamos ter tido uma atitude e não tivemos. Quando devíamos ter defendido com firmeza a nossa fé e fraquejamos. Quando não falamos em nome de Deus com firmeza, com clareza. Quando não apoiamos a justiça e quando muitas vezes praticamos injustiça na nossa vida e prejudicamos outros.
Quer dizer, a nossa vida, nós carregamos imensos problemas ao longo da nossa vida. Carregamos dificuldades, carregamos pecados que cometemos durante toda a nossa vida. E vivemos neste diário e contínuo arrependimento. E quando nós olhamos para estas palavras tão claras do apóstolo Paulo, aquele que teve essa dificuldade, porque ele não só foi perseguido, como ele próprio foi perseguidor. E, portanto, ele carregava também essas dificuldades, esses atos que ele tinha cometido. Mas ele sabia no final, e por isso esta passagem de Romanos 8 é de uma força imensa e nos dá um alento imenso. E neste início da Quaresma, quando muitos imaginam que a Quaresma são jejuns e regras de comida e bebida, nada disso. A Quaresma é, mais uma vez, a Palavra de Deus. É, mais uma vez, arrependimento e fé. Não é obras nossas ou hipocrisias. Nada do que façamos vale qualquer coisa para Deus. A única coisa que valeu para Deus foi feita em Cristo. E é nessa fé que nós vivemos, naquilo que Cristo fez, não no que nós façamos, vale nada o que fazemos, mas exatamente naquilo que Cristo fez. E é por causa disso, porque Cristo fez tudo aquilo em nosso lugar e deu a sua vida em nosso lugar e verteu o seu sangue em nosso lugar. É por causa desta substituição que nós temos em Cristo, este sacrifício expiador, que nós vivemos esta fé e vivemos com esta firmeza com que o apóstolo Paulo aqui falava. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já viram tanta certeza? Se Deus é por nós, temos medo de quê? Se Deus é por nós, temos receio de quê na vida? O que é que não fazemos ou deixamos de fazer por medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Mas que cristão cheios de medo que nós somos. Mas que fé fraca que nós vivemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará, no versículo 35, o apóstolo Paulo insiste novamente nesta ideia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Dificuldades que passamos nos mais diversos momentos da vida? Será isso que nos vai separar do amor de Deus? Ou a angústia, quando às vezes não sabemos o que pensar sobre qualquer coisa que nos acontece? Ou a perseguição? Vejam os milhões ainda de perseguidos em todo o mundo. Ou a nudez, quer dizer, a falta de dinheiro para viver bem, viver basicamente, o perigo, ou a espada. Em todas estas coisas, e são todas coisas negativas, e porque nós passamos durante toda a vida. Perante essas coisas todas, o apóstolo Paulo volta a dizer: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Mas a frase não termina aqui. Somos mais do que vencedores, cada um de nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Às vezes a imagem que o mundo tem dos cristãos é assim uns frágeis, não é? Uns fracos, umas pessoas que acreditam assim em umas coisas simples, não é? Os simplórios. Mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Diz o apóstolo Paulo. Ele que esteve dos dois lados, dos que perseguiu, dos que perseguiam e dos perseguidos. Somos mais do que vencedores
por meio daquele que nos amou. E conclui com esta força toda que para nós é a palavra de Deus e, portanto, nos deve, neste início de Quaresma, inspirar. Porque eu estou bem certo, dizia o apóstolo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, quer dizer, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.